Bem-vindo ao canal do Saião. Aqui tem muita informação, cultura, história, Bíblia, teologia, muita coisa útil para quem quer estudar e aprender. E não se esqueça e se inscreva no canal, aqui curta o nosso vídeo e conheça também o site luizsaião.com.br com muita coisa disponibilizada, inclusive temos ali um bom curso de hebraico para quem quer se aprofundar nesses temas ligados à espiritualidade. Mas falando nisso, tem um assunto hoje que a gente vai tratar aqui que é algo assim talvez um pouco delicado para quem estuda assim Bíblia e teologia. A pergunta que se levanta e muitas vezes tantas pessoas já me fizeram é: o que será daqueles que nunca ouviram o Evangelho? Para a gente pensar sobre isso, tem um texto assim que chama a atenção, que aparece no livro de Romanos, no capítulo 2, e quando a gente lê assim, a gente pensa, nossa, mas o que quer dizer isso exatamente? Veja lá: todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. Todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado, porque não são os que ouvem a lei que são os justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, esses serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu Evangelho. Como nós sabemos, toda a mensagem que temos no Novo Testamento com a vinda de Jesus é que a salvação chegou por meio daquele que é o Messias, o intermediário, aquele que veio cumprir não só um papel de profeta, um profeta que também é rei e ao mesmo tempo exerce o que a gente chama de uma função sacerdotal. Então Jesus morre para o perdão dos pecados daqueles que reconhecem isso como demonstração do amor de Deus em nosso favor. E essa mensagem é a mensagem para ser proclamada. Mas aí muita gente pensa, mas espera aí, Jesus não veio num determinado momento da história? E as pessoas que não conheceram ou que estavam antes disso, ou aqueles que nunca ouviram falar, se é verdade que essa mensagem de Jesus é tão decisiva, é fundamental, aqueles que não tiveram esta oportunidade serão, de uma maneira definitivamente prejudicados? Como é que a gente entende isso? Para lidar com essa questão, a gente começa a observar que quando o texto bíblico trabalha sobre isso, ele vai começar a nos mostrar que o primeiro conceito importante a entender sobre o assunto tem a ver com revelação de Deus. O que quer dizer isso? Quer dizer, o que é que a gente pode saber a respeito de Deus e como isso impacta a nossa vida. Então existe uma clara evidência no texto bíblico que nós vamos ver, por exemplo, no Salmo 19, quando diz que os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento conta isso, né? Aponta para isso, para a obra das suas mãos, e que a gente vê, né, essa realidade descrita aí na própria criação, o que está em sintonia com Romanos capítulo 1, que diz também que a realidade, né, de Deus, da sua divindade, o seu eterno poder, claramente se reconhece por meio das coisas que foram criadas. Isso quer dizer que, olhando para a beleza do mundo, para essa realidade da natureza, da criação, com os seus segredos, com a sua, vamos dizer, expressão extraordinária à nossa volta, é muito difícil olhar para tudo isso e dizer, não existe nada além da realidade imediata. Tudo isso que aparece diante de mim, que tem sentido, que tem propósito, que tem finalidade, que tem beleza, que tem toda essa realidade, não tem sentido nenhum. Por isso, toda a experiência humana sempre trabalhou com o que a gente chama com o conceito de sagrado. A ideia de divindade, a ideia de espiritualidade, a ideia de que por trás dessa realidade à nossa volta existe algo especial, está aí. E além disso, todo ser humano, por pior que ele seja, por mais complicada que seja a sua história, ele sempre tem
mínimo conceito de justiça. Ele sempre separa uma coisa que ele diz, não, isso aqui está certo, esse aqui está errado. Mesmo com a diversidade de culturas, ninguém tira do ser humano algumas coisas fundamentais que são ética e espiritualidade e vivência em sociedade. Isso tudo a gente entende, né, pela própria Bíblia, que chama-se revelação geral. E diante disso, o ser humano adquire todo o conhecimento, traz juntamente com ele uma certa responsabilidade. Então, diante disso, todas as pessoas, até na própria psicologia criada por Deus em nós mesmos, têm esse senso de responsabilidade, de que eu fiz uma coisa certa, que eu fiz uma coisa errada. E então o primeiro ponto que se levanta é como é que nós reagimos diante disso. E o que Romanos vai mostrar para a gente é que, de modo geral, o ser humano, diante dessa circunstância, mostrou-se aquém das exigências divinas. Aliás, isso não é difícil de perceber ao estudar a história humana, ao ver a realidade da experiência humana, como ela é marcada por conflitos, injustiças, equívocos, maldade e assim por diante. Então, a Bíblia diz que não só a justiça de Deus considerou isso de maneira muito séria, mas isso traz uma espécie de incômodo na própria pessoa de Deus, de modo que ele age na história para trazer a redenção. E como é que ele faz isso? Através de uma demonstração de amor e de altruísmo pleno na pessoa de Cristo, mostrando um sacrifício extremo na intenção de trazer o homem de volta através de arrependimento, perdão e encaminhamento dessa realidade. Pensando nisso, esse conceito de salvação que aparece na Bíblia, ele tem dois elementos muito interessantes. O primeiro é a ideia de que, do ponto de vista da justiça propriamente dita, uma dívida tinha que ser paga diante, vamos dizer, da perfeição de Deus na sua justiça plena. E essa dívida foi, a gente pode pensar até do ponto de vista jurídico, ela foi paga, foi acertada diante de Deus através do sacrifício de Jesus. Esse sentido aparece muito destacado no livro de Romanos. No entanto, a outra parte dessa história é como o ser humano se relaciona com Deus. Quer dizer, mediante o conhecimento que a gente tem de Deus e a resposta que a gente tem, que tipo de relacionamento a gente tem para se aproximar de Deus. Interessante, a Bíblia diz que não é pela inteligência e capacidade humana, que não é pela sua capacidade de fazer uma série de coisas que colocaria as pessoas em situação de desvantagem perto da outra, que esse relacionamento que se estabelece com Deus está marcado por uma relação de esperança e confiança no Deus que perdoa e nos ajuda a virar a página na direção certa. Esse tipo de relacionamento é chamado de fé. Então, olha que coisa interessante. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, as pessoas que viveram antes de Jesus na história bíblica, o próprio Novo Testamento vai dizer para a gente que elas se relacionaram corretamente com Deus através da fé. Quer ver o exemplo mais interessante? A gente vê a história de Abraão, que é destacada em Romanos capítulo 4, que conforme a citação que nos lembra de Gênesis capítulo 15, versículo 6, que Abraão foi declarado justo por Deus em função da sua atitude de fé. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Aí eu pergunto, peraí, como é que essa justiça divina pode ser alcançada? Não é através da obra de Cristo Jesus? Quer dizer que Cristo Jesus morreu, vamos dizer, satisfazendo as exigências de Deus, mas a pergunta é, Abraão conheceu o nome de Cristo Jesus? Toda aquela lista de pessoas de Hebreus, por exemplo, capítulo 11, eles conheceram propriamente o nome? Não conheceram. Mas isso não impede que eles venham a ter salvação em Cristo, mesmo sem conhecer o nome específico de Cristo, porque buscaram a Deus pela fé na esperança de quem perdoa pecados. Quando uma pessoa com honestidade reconhece os seus erros, a sua injustiça, busca o Criador na intenção de pedir perdão e faz isso com fé, esse caminho é o caminho apontado na rota da salvação. E aí a gente pergunta, na história humana, quantas pessoas em diversos lugares, na sua caminhada,
com o conhecimento da revelação natural, com a sua própria consciência, se essas pessoas buscaram a Deus, pediram com sinceridade uma direção, foram atrás do Criador do universo, e como é que isso se dá na vida dessa pessoa, visto que Cristo Jesus pagou a culpa diante de Deus? Como é que fica essa situação? Só Deus sabe, mas a gente deve abrir a possibilidade, assim como tanta gente no próprio Antigo Testamento, sem conhecer o nome de Jesus diretamente, pôde receber uma salvação pela fé antecipada. Essa mesma realidade abre um caminho para ver como a ação divina na história pode possibilitar essa realidade na vida de tantas pessoas, e só Deus é juiz e tem todo o conhecimento para saber disso. Agora, voltando para o texto que a gente leu em Romanos 2, ele é muito interessante, porque ao mesmo tempo que a gente observa ali a questão dos que estão com leis e sem lei, ele diz que aqueles que sem lei pecaram perecerão, e aqueles que tentaram viver pela lei deveriam tentar ser justificados por ela. Ele vai dizer uma coisa muito estranha, que pessoas que não conheciam a lei eram lei para si mesmo, porque as coisas da lei estavam gravadas no seu coração. O que significa isso? Essa realidade amplia o nosso entendimento sobre o assunto. Quer ver que coisa interessante? Atos 10 conta a história de Cornélio. Cornélio era um militar romano, um centurião que estava em Cesareia. Ele não conhece a verdade do Evangelho, não conhece Cristo Jesus, mas ele se interessou pelo Deus que se revelou a Israel. Isso é curioso, porque ele é o quê? Ele é um militar romano que domina e inclusive oprime a terra de Israel. Mas ele ficou tão impactado pela diferença daquele ensino entre os judeus comparado com a realidade do paganismo greco-romano, que ele passou a ser um simpatizante, um temente a Deus diante dessa realidade. E o que a Bíblia diz? Que quando o anjo visita Cornélio, ele diz que as suas esmolas e as suas orações têm subido diante de Deus ao ver a sinceridade e a busca de Cornélio. Por isso que a gente deve tomar um cuidado, porque pessoas que buscam a Deus com sinceridade no mundo todo podem ter caminhos que nós não esperamos da ação divina na vida dessas pessoas. E Deus então providencia um caminho para que Cornélio venha ter o completo conhecimento da salvação em Cristo Jesus. Mas e aqueles gentios que obedecem à realidade da lei? A coisa é muito interessante. É muito improvável que Paulo está falando aqui que são os gentios do mundo pagão que fazem as coisas da lei automaticamente. Isso é muito, muito, muito improvável mesmo. O que esse texto está dizendo para nós é que nesse ambiente, onde havia tantos judeus que se orgulhavam da lei, agora, por incrível que pareça, nós tínhamos gentios pagãos que tinham conhecido o Evangelho e agora receberam a Cristo na sua vida e têm a vontade de obedecer a Deus e pelo Espírito tem a lei de Deus no seu coração. A lei que antes estava escrita em tábuas de pedra, com a mudança espiritual ela passa a ter uma realidade no coração da pessoa. Aquela pessoa que encontra de fato o Evangelho tem uma vontade de fazer aquilo que agrada a Deus, porque a lei não é só uma exigência externa, é algo que vem de dentro. Nesse sentido, a gente compreende por que Paulo está dizendo isso, que esses gentios foram alcançados dessa maneira e estão cumprindo a lei a partir do poder do Espírito que age no coração deles. Então, como nós vemos que a intenção de Deus, do Espírito de Deus, de tudo que acontece, é de trazer a salvação para todo o povo, tribo, língua, raça e nação, e que isso aparece em Atos, aparece em Romanos, a gente deve perguntar, será que na eternidade não teremos muitas surpresas? Talvez muita gente que a gente imaginaria, com certeza essa pessoa parece ser um indivíduo mais afinado com a realidade divina e, como acontecia nos dias de Jesus, isso não se confirmava. E por incrível que pareça, como Jesus mesmo disse, gente de toda parte, do Oriente, do Ocidente, vão chegar diante de Deus, porque Cristo morreu para o perdão dos pecados, para trazer a salvação. E de alguma maneira essas pessoas com maior ou menor conhecimento direto podem alcançar a misericórdia de Deus por meio
do que o Senhor fez. Que Deus nos ajude a pensar e a refletir e conhecer mais sobre esse assunto tão importante que envolve a revelação da Escritura na nossa vida. Quer mais informação, conhecimento de montão? Fique ligado aqui no canal do Saião.